foram sepultados hoje à tarde, às 17 horas. Vamos então, queridos, retomar o nosso estudo. Eu quero rapidamente recapitular o que nós vimos no capítulo 10 até o versículo de número 15. E como eu disse, nós partiremos do 16. Eu disse na última quarta-feira em que nós estivemos aqui avançando no estudo bíblico, que o capítulo de número 10, especialmente dos versículos 1 a 25, conecta diretamente com aquilo que Jesus abordou no final do capítulo 9. Não sei se os irmãos se lembram, mas no final do capítulo 9, a partir do versículo 35, o texto diz que Jesus passava por todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas e pregava as boas novas do reino e curava todas as enfermidades e doenças. E aqui entra o que eu quero recapitular aos irmãos. É que ao ver as multidões que estavam por estas cidades e por estes povoados, Jesus sentiu pelas pessoas, segundo o texto no versículo 36, uma grande compaixão. Por quê? Porque Jesus percebeu que elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Eu expliquei aqui os dois possíveis sentidos para a palavra desamparadas. O primeiro sentido é de uma pessoa que está como se fosse uma carne sendo devorada pelos abutres. E o segundo sentido é o da pessoa que está caminhando uma jornada extenuante que não tem prazo de acabar. Elas estavam assim, cansadas. Estavam sofrendo nas mãos do grande algoz, que é Satanás, que queria devorá-las, destruí-las. Então foi nesse contexto que Jesus se dirigiu aos discípulos falando sobre a colheita. Ele disse que ela é grande e que os trabalhadores são poucos. E que os discípulos deveriam orar, pedindo a Deus por mais trabalhadores. Então o capítulo 10 conecta com essa mensagem final do capítulo 9. Se num primeiro momento Jesus ordenou que os discípulos orassem, agora, no capítulo 10, Jesus os ordena para que fossem. Ordena-os a irem. Para quê? Para atenderem a essas demandas prementes da seara. Para atenderem a essas demandas das pessoas que andavam aflitas e desamparadas. E aí nós temos, dos versículos 5 ao 15, algumas recomendações gerais. Versículo 5, na parte A, ele recomendou que eles não se dirigissem inicialmente aos gentios. Eu expliquei que isso não quer dizer que não tinha planos de evangelização dos gentios, mas é que naquele primeiro momento a estratégia era essa. Vocês não vão se dirigir aos gentios. E provavelmente Jesus, quando fala de gentios, ele está pensando na região de Tiro e Sidom, que estavam ao norte, e até mesmo Decápolis, que estava a leste. Ele diz também na parte B do versículo 5, entrando no versículo 6, que eles não deveriam também entrar na cidade ou em alguma cidade dos samaritanos. Por que razão? Eu expliquei. Porque Jesus queria que o trabalho evangelístico se concentrasse na região da Galileia, porque na Galileia estavam aqueles que Jesus classificou como sendo as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus Cristo também orientou-os a pregarem a mensagem, versículo 7, dizendo que o reino dos céus estava ao alcance deles. Essa é uma mensagem próxima do capítulo 3, verso 2 e capítulo 4, verso 17. Né? Apesar de, em Mateus 10, 7, que é esse texto que eu estou mencionando, não aparecer a palavra arrependimento, que aparece nos dois textos que eu citei, de Mateus 3, 2 e 4, 17, é claro que ela está pressuposta. Pressupõe-se que ela está dentro da recomendação.
tá? Porque o arrependimento sempre é o voucher, né? Ele é o ingresso, ele é o meio pelo qual você acessa o reino de Deus. Versículo 8, Jesus também orientou-os a curarem os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, e tudo isso sem a cobrança de qualquer valor, pois estes dons, bem como a autoridade para exercê-los, foram recebidos o quê? Graciosamente, de graça. Com esta oração, Jesus queria poupar, e eu expliquei isso aos irmãos, da tentação da locupletação, que é a tentação de obter ganhos por meios ilícitos, tá? É a tentação de enriquecer de forma ilícita. Versículo 9, Jesus também disse que não deveriam levar ouro, prata ou cobre. Por que Jesus deu esta orientação? Expliquei também. Para que eles aprendessem a depender do sustento de Deus. Quem os enviava, cuidaria deles. Aquele que os estava enviando, cuidaria deles. E outro detalhe importante é que Jesus contava que aqueles a quem os apóstolos estavam sendo enviados fossem colaborar com o sustento deles. E Paulo trabalha essa ideia de forma mais abrangente, 1 Coríntios 9,14, 1 Timóteo 5, 17, 18, Gálatas 6, 6, de que o obreiro ele é digno de receber o sustento do lugar onde ele está dedicando os seus esforços. Então, também por isso, Jesus recomendou que não deveriam levar prata, ouro ou cobre. Deus daria o sustento por meio das pessoas. Versículo 10. Não levem sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, nem segundo par de sandálias ou cajado. Então vejam que Jesus está sendo extremamente criterioso contra a questão do luxo e dos excessos, porque tudo poderia cansar os discípulos na sua missão. Tudo poderia servir de obstáculo, de embaraço, de peso. Eles deveriam fluir no seu chamado sem nenhum impedimento. Eles deveriam simplesmente confiar naquilo que eu acabei de dizer, na providência de Deus. Que Deus envia, então Deus cuida. Versículo 11, parte A. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. A ideia por trás de digno de vos receber, eu expliquei qual é. Não é a ideia de procurar um lugar necessariamente santo. Não é a ideia de procurar um lugar onde as pessoas eram retas e justas. Menos ainda a ideia de procurar um lugar confortável, luxuoso. Mas simplesmente o que Jesus queria é que eles estivessem dispostos a procurar alguém que demonstrasse hospitalidade. Simples assim. Mesmo que a casa não fosse luxuosa, mesmo que as pessoas fossem ímpias, mas se demonstrassem hospitalidade, esta seria a casa digna para que eles pudessem se hospedar. E quanto à questão envolvendo a hospitalidade, versículo 11, parte B, Jesus recomendou o quê? Que eles ficassem na casa daqueles que os recebessem com hospitalidade até vos retirardes. Quer dizer que a estadia deles lá era determinada pelo quê? Da pronta hospitalidade do anfitrião, até quando ele pudesse manter a sua atitude hospitaleira. Não é? Durante o tempo que fosse necessário, mas acima de tudo durante o tempo em que o hospitaleiro, ou melhor, o anfitrião, demonstrasse hospitalidade. Versículos 12 e 13. Ao entrarem na casa, deveriam saudá-la. De acordo com Lucas 10, 5, havia um texto para essa declaração. Qual era o texto, de acordo com Lucas 10, 5? Paz a esta casa, ou paz seja nesta casa. Então, quando eles entravam, esta era a saudação. Se a casa fosse digna de receber a paz era dada. A paz repousava sobre aquela família. Mas se não fosse, se aquela família não demonstrasse hospitalidade, nem prontidão em ser hospitaleira e não recebesse a paz retornaria para os apóstolos. Versículos 14 e 15, e aqui foi o último assunto que nós tratamos. Jesus, dentro do âmbito da hospitalidade, disse que se eles não fossem recebidos pelas pessoas, e se elas não dessem ouvidos às palavras dos discípulos,
ao saírem daquela casa ou cidade, deveriam sacudir a poeira dos pés. Haveria mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. É claro que sacudir os pés, ou a poeira dos pés, tinha um caráter simbólico. Não era... Tinha um caráter simbólico. Era uma atitude emblemática, tá? Uma atitude que simbolizava uma certa dissociação de qualquer responsabilidade que envolvesse a questão da recusa daquelas pessoas. Jesus estava dizendo: recusaram a mensagem, recusaram vocês e a mensagem, então, emblematicamente, simbolicamente, sacudam as poeiras dos vossos pés. Ou seja, vocês estarão isentos da resposta negativa daquela cidade ou daquelas pessoas. E Deus ainda diz, Jesus ainda diz que Deus será severo no julgamento deles, mais do que foi com Sodoma e Gomorra, porque eles tiveram acesso a uma graça e eles rejeitaram essa graça. Vamos ler do versículo 16 ao 25, queridos, onde agora Jesus vai advertir os discípulos sobre os sofrimentos intrínsecos à sua missão. É claro que a missão envolvia sofrimentos. Então Jesus vai falar sobre isso. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa. Mas, ou melhor, para testemunhardes a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Um irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais e lhes causarão a morte. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem, num lugar fugi para outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao cabeça da casa, quanto mais aos membros da sua família. Entretanto, não os temais. Não há nada ou nada há escondido que não veja ou que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. No versículo 16, Jesus, é claro, ele caracterizou o principal aspecto que estava no entorno da questão da missão dos seus discípulos. E qual era o principal aspecto que rodeava a questão do chamado ou do envio deles? O sofrimento. Jesus, ele ilustra o envio dos discípulos para situações de sofrimento como o envio de ovelhas entre os lobos. Eles seriam como ovelhas no meio dos lobos. O que é a ovelha? Um animal indefeso. O que é a ovelha? Um animal frágil. Os apóstolos eram como essas ovelhas, frágeis, indefesas, e que seriam enviadas para estarem no meio de pessoas selvagens. Eles iriam com uma missão, eles iriam com uma mensagem, mas o público deles era selvagem. Eles eram como lobos. E se eles eram como lobos, Jesus quer dizer com isso que a natureza deles era uma natureza perversa, uma natureza rebelde.
E por serem ou por terem essa natureza, eles ofereceriam aos discípulos em sua missão constrangedores sofrimentos. Então, quando eu leio essas palavras de Jesus, eu vejo um mestre absolutamente honesto, transparente. Jesus poderia enviá-los sem falar daquilo que lhes esperava. Poderia ou não? Poderia. Mas Jesus não fez. Ele disse: eu estou enviando vocês, mas vocês serão como ovelhas entre lobos. Vocês sofrerão enquanto cumprem a sua missão. Jesus queria deixar isso bem claro, para que ninguém no campo de trabalho não dissesse: o Senhor não nos falou sobre isso. Ele não disse que nós sofreríamos como estamos sofrendo. Então, para evitar que isso acontecesse, Jesus foi claro, limpo, ele colocou tudo às claras. Então, Jesus instruiu, considerando a natureza também difícil da missão, ele trouxe algumas outras instruções que deveriam ser seguidas pelos discípulos. No versículo 16, na parte B, Jesus disse que eles deveriam ser astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Considerando que eram ovelhas destinadas a exercer a sua missão entre os lobos, deveriam então ser astutos como serpentes, inofensivos como pombas. Isso é interessante porque quando Jesus dá essa diretriz, ele queria que os discípulos encontrassem um ponto de, não só de associação, mas também de equilíbrio entre a prudência e a simplicidade. Por isso que algumas versões traduzem a parte B do verso 16 como sede prudentes. Não é isso? A minha versão coloca como sede astutos, né? A minha versão coloca astutos, mas a depender da versão coloca prudentes. Porque a ideia de Jesus era exatamente essa, que os discípulos encontrassem um ponto onde eles pudessem associar e equilibrar tanto a prudência quanto a simplicidade. Eu li uma vez uma frase de Moody, e ela diz algo interessante sobre isso. Moody diz que sozinha a prudência da serpente é mera astúcia, e a simplicidade da pomba pouco mais que fraqueza. Mas combinadas, a prudência da serpente salvaria da exposição desnecessária ao perigo, a simplicidade da pomba dos expedientes pecaminosos de escapar dele. Então é necessário criar essa associação entre prudência e simplicidade. Como diz o texto que eu acabei de ler, de Moody, a prudência nos evita com que nós nos coloquemos em exposição desnecessária ao perigo, situações perigosas. Mas, por outro lado, a simplicidade nos poupa de tentar escapar dessas situações perigosas usando os meios errados. Versículos 17 a 20, nós temos outra recomendação. Eles deveriam estar cientes de que, como enviados de Jesus Cristo, sofreriam consideravelmente em decorrência de ações idealizadas por seus próprios irmãos, os judeus. Vejam, por seus próprios irmãos, os judeus. Eles seriam entregues, de acordo com Jesus, aos tribunais. Quem os entregaria aos tribunais? Os governadores romanos? Não. A princípio, num primeiro momento, quem os entregaria aos tribunais eram os seus próprios irmãos, os judeus. Eles os entregariam aos chamados, ou às chamadas sinédrias, que eram concílios locais que podia tanto ser cívico quanto sinagogal. E o papel dessas sinédrias, desses tribunais a quem eles muitas das vezes seriam entregues, era justamente no lugar onde eles estavam estabelecidos, ou seja, as sinédrias estavam estabelecidas, manter a paz. Esse era o propósito das sinédrias, desses concílios locais, manter a paz. E os discípulos, por causa do cumprimento da sua missão, seriam acusados de promotores de caos, de guerra, de conflitos, e seriam conduzidos a esses lugares
que tinham a função de manter a paz. Eles seriam açoitados nas sinagogas. Esses açoites é interessante, porque eles não viriam necessariamente de uma violência, de um determinado grupo, de uma determinada turba. Esses açoites viriam em punição decorrente de ações judiciais. Jesus não disse que eles seriam entregues aos tribunais? Muitas das vezes as sentenças eram os açoites. Então, quando Jesus diz que eles seriam açoitados nas sinagogas, nas sinédrias, Jesus está falando desses açoites decorrentes de decisões judiciais. Eles seriam condenados, eles seriam vistos como pessoas que realmente estavam promovendo confronto, conflito, caos por meio da sua mensagem, e a recompensa ou a punição seria o açoite. Eles seriam também levados à presença de governadores e reis para dar explicações a eles e aos gentios. Agora, o que Jesus diz é que quando isso acontecesse, porque aconteceria, eles deveriam não se preocupar com o que dizer. Por quê? O texto nos mostra aí. Porque eles poderiam contar com a ação extraordinária do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se expressaria por meio deles. Que maravilhoso contar com a ajuda do Espírito Santo, até em situações como estas, onde nós somos inquiridos, questionados, perguntados, emparedados, e o Espírito Santo trazendo ao nosso coração, à nossa mente e à nossa boca as palavras que devem servir de resposta. Eles não deveriam se preocupar, porque o Espírito Santo, a minha versão usa essa expressão, se expressaria por meio deles. Pode falar, Flor. Vamos chegar lá, daqui a pouquinho. Isso. Sim. Nós vamos chegar daqui a pouquinho aí, viu, Flor? Esse é um efeito colateral também. Jesus, então, quando ele diz que seriam levados à presença de governadores e reis, e até mesmo à presença de gentios, quando Jesus fala sobre isso, ele quer dizer que os discípulos precisavam estar cientes de que a perseguição que sofreriam extrapolaria os limites da Galileia. Não se restringiria apenas à Galileia, mas ultrapassaria além da Galileia, ultrapassaria para além dos próprios judeus. Chegaria até mesmo na questão do império. O trabalho deles incomodaria a este ponto. Seriam incômodos não só na Galileia, seriam incômodos não só entre os judeus, eles incomodariam também o Império Romano. Vocês se lembram daquela declaração que fizeram a respeito dos servos de Deus lá em Atos dos Apóstolos? Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui? Não é? Quer dizer, a mensagem deles incomodava por toda parte. E agora, lá em Atos dos Apóstolos, ela está alcançando os limites, né, as cercanias do Império Romano. Então, Jesus, quando fala de governadores e reis e gentios, ele está mostrando a perseguição não vai se restringir à Galileia. Vocês podem achar que sim, mas não. A missão levará vocês a serem odiados para além da Galileia, para além dos judeus. Eles seriam julgados por governadores e reis, e o que eles fariam? Determinariam a prisão e punição deles. Agora, é interessante nós notarmos no texto que toda essa perseguição ferrenha, essa perseguição intensa,
ocorreria não por causa dos discípulos, mas por causa de quem? De Cristo. Vocês estão me entendendo? O problema do mundo com a igreja não é necessariamente pessoal, não é contra a pessoa do crente, mas é contra o nome que ele carrega. É contra o nome que ele representa. É contra o testemunho que ele dá. Sereis levados à presença por minha causa. Foi isso que Jesus disse. Não é por causa de vocês, é por minha causa. Versículos 18 e 19, Jesus prossegue afirmando que, como eu disse, mesmo eles sendo conduzidos à presença de altas autoridades, de grandes autoridades, hostis, é claro, né? Autoridades hostis à mensagem e à missão deles, por causa do nome de Jesus, eles não deveriam se preocupar com o que responderiam. Eles deveriam simplesmente confiar na assistência especial do Espírito Santo. O Espírito Santo daria o direcionamento, daria as palavras. E há uma relação, irmãos, aproveito o momento para dizer isso, há uma relação extraordinária entre o Espírito Santo e o testemunho cristão. À medida que a igreja cumpre o seu papel de dar o testemunho cristão, à medida que o crente cumpre o seu papel de dar o testemunho cristão, ele tem uma assessoria imediata, próxima e direta do Espírito Santo. O Espírito Santo irá instruí-lo na execução desta missão. O Espírito Santo está intimamente ligado com o testemunho cristão. Quando a igreja cumpre o seu chamado de falar do nome, de representar o nome, de testemunhar sobre o nome, de levar o nome, a igreja tem a ação e a assistência do Espírito Santo. Versículo 21, Jesus disse que eles seriam rejeitados na própria família. Jesus queria que os discípulos estivessem cônscios de que a perseguição extrapolaria não só a Galileia, não só os judeus, chegaria não só ao mundo gentílico, mas alcançaria a relação intrafamiliar. Vejam a seriedade disso. A perseguição chegaria dentro de casa. Dentro da casa dos próprios apóstolos, das testemunhas, dos missionários, daqueles que estariam levando a palavra do Evangelho. Chegaria ali, no círculo mais íntimo do relacionamento de cada um. Porque a família representa o círculo mais íntimo do relacionamento de qualquer pessoa. Então as perseguições chegariam nesse lugar, que eu diria ser a última fronteira para que a perseguição possa chegar. Um irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao seu filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais, e lhes causarão a morte. Veja a que ponto a perseguição intrafamiliar poderia chegar, à morte. Tragédias de morte dentro de casa. Muitos crentes, infelizmente, quando se convertem, eles passam por essa experiência. A de não serem entendidos dentro das suas próprias famílias. Quando a família é quase que, em suma, ímpia, o cristão, quando se converte, se torna um espalha-rodinha. Conhece essa expressão, espalha-rodinha? É a pessoa que chega e todo mundo vaza, sai fora. Porque se torna uma pessoa inapropriada. Uma pessoa inconveniente. Porque aquelas outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus, eles têm assuntos que não se aplicam mais ao assunto daquele irmão, daquela irmã. Eles têm um estilo de vida que já não é mais o estilo daquele rapaz, daquela moça, daquele crente. Então é por essa razão, é porque não há realmente nenhuma fusão, associação, aproximação, entendimento, acordo entre trevas e luz. As trevas não compreendem a luz. E mais do que isso, segundo a Bíblia, as trevas fogem da luz. Porque quem está nas trevas não querem que a luz os exponha. Mas há um galardão futuro para aqueles que se seguraram no nome e se prenderam ao testemunho cristão,
mesmo a despeito das dificuldades intrafamiliares. Às vezes, para muitos de nós, este é o custo. Tá? Eu, graças a Deus, na minha família, se eu precisar falar do Evangelho, o fato de eu ser um cristão, o fato de eu vir à igreja, o fato de eu ter nascido no Evangelho, não é problema. Mesmo entre aqueles que não servem a Deus. Mas, como disse a Flor, talvez não seja a experiência de todos que estão aqui. Talvez você é enxergado como um alienígena dentro da sua casa. Mas siga firme no testemunho, viu, Flor? Segue firme no testemunho, segue servindo a Jesus, porque aqueles que dão testemunho do nome passarão por essas coisas, padecerão determinadas perseguições. Eles seriam Uhum. Entendo. Isso, exatamente. Acabou que eles estão cedendo, né, a isso. Mas nós devemos saber que esse pode ser um efeito colateral de nós termos aderido à fé e de termos encarado a responsabilidade de sermos testemunhas de Jesus. Às vezes os lobos estarão dentro da nossa casa, querendo devorar-nos dentro dos nossos lares. Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu tinha meus 14, 15, 16 anos. Isso. Entre 14 e 16 anos, eu liderava uma mocidade, um grupo de jovens, numa das igrejas que meu pai pastoreou na ocasião. E eu me lembro de um jovem, até hoje eu me lembro do nome dele, Bruno. Ele tinha uma voz sensacional. Ele tinha um talento extraordinário para louvar a Deus. Ele se converteu. Era mais jovem ainda do que eu. Talvez tinha lá seus 12 anos, 13 anos. Ele louvava a Deus com muita graça. Eu lembro dele cantando aquele hino, Eu Navegarei no Oceano do Espírito. É um hino simples, mas quando ele cantava, a voz dele destilava graça, poder, unção. E eu me lembro que, não passados muitos dias, a família começou a querer desencorajá-lo de ir à igreja. E, em síntese, nós passamos muito tempo tentando assisti-lo e fazê-lo permanecer mesmo diante de tantas oposições intrafamiliares. Infelizmente, com o passar do tempo, ele não conseguiu resistir, porque era pai e mãe, né, irmãos? Pai e mãe sobre uma criança de 12, 13 anos. É complicado. Como é que essa criança ela tem forças para resistir a uma determinação dos pais? Ele não conseguiu, acabou se afastando do Evangelho, e eu não sei exatamente como é que ele está hoje. Mas, infelizmente, o que acontece é que as famílias preferem um perdido no mundo do que um crente na igreja. Parece que as famílias preferem um bêbado sendo carregado do boteco para casa do que um homem de Deus assentado na igreja, indo na quarta, na sexta, no sábado, no domingo de manhã e de noite na igreja. Preferem uma prostituta entregando seu corpo para todo mundo do que uma mulher de Deus que vem com sobriedade para a casa do Senhor, que mantém o seu testemunho cristão e que é santo. Vejam o grau de trevas dessas pessoas. Vejam o grau de embrutecimento. Elas deveriam equacionar a razão de outra forma. Deveriam entender que, se está na igreja, não está no mundo, não está perdido, não está dando trabalho, não está bebendo, não está gastando dinheiro naquilo que não deve, não está sendo infiel, não está sendo adúltero. Ótimo, glória a Deus, que siga nessa vida. Mas não é a forma como eles equacionam. É porque o grau de trevas no entendimento é alto. O entendimento está em densas trevas.
Versículos 22 e 23, eles seriam odiados de todos. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa expressão, odiados de todos. Não sugere, escute isso, odiados por todos. Não sugere isso. Não sugere odiados por todos, sem exceção, mas odiados por todos, sem distinção. Não é odiado por todos, sem exceção. Quer dizer, não significa que aqueles que servem a Jesus e cumprem a sua missão serão odiados por todo mundo, sem exceção. Todo mundo do mundo vai odiar esses crentes. Não é essa a ideia. Mas é a ideia de que serão odiados por todos, sem distinção de classe, de cor, de raça, de cultura, de posição social. Pessoas dos mais variados níveis sociais, das mais variadas posições sociais, odiariam os discípulos do Senhor por causa da sua missão e do seu chamado. Pode falar, Jesus. Mas o ódio viria, inclusive, dos de dentro, intrafamiliar. Claro que é uma situação mais extrema e difícil, mas possível. Né? Mais extrema e difícil, mas possível. E esse ódio extrapolaria também a questão familiar e seria visto, identificado na relação externa à família também. Agora vejam, os que fossem capazes de perseverar diante do quê? Diante do ódio de todos. Diante do ódio de todos sem distinção. Eles seriam salvos. Mas Jesus coloca uma condição, perseverar até que momento? Perseverar até o fim. É isso que muita gente não entende. Se você começa uma carreira, uma corrida, uma maratona, e a maratona é de 40 quilômetros, mas você corre 10, você não venceu. Não, mas eu corri 10 quilômetros em alta performance. Eu estava no pelotão da frente, não tinha ninguém antes de mim. Eu era o primeiro. Eu só desisti no 10º quilômetro. Ele não pode receber o prêmio. Ele não pode receber a medalha. Ele não pode receber o troféu. Porque é necessário que a pessoa persevere todo o percurso da corrida. Quem é que vai ser salvo? No sentido de que quem é que vai, ao final, receber o devido prêmio pela maratona a que aderiu? Aquele que perseverar até o fim. O fim é o ponto de chegada. E é necessário perseverar. Agora, é interessante que a palavra perseverar aqui é hipomone. Eu já falei para os irmãos que no Novo Testamento, falei em diferentes situações, mas eu gosto de repetir para reforçar o aprendizado. Existem duas palavras para paciência ou perseverança no Novo Testamento. A primeira é macrotomia, que é traduzido muitas das vezes, a depender da versão, como longanimidade. Trata-se da paciência e perseverança necessária aos relacionamentos interpessoais. A segunda palavra é macrotomia, ou melhor, hipomone, que é essa aqui do texto que nós lemos. Hipomone é traduzido como paciência, mas paciência em que sentido? No sentido de resiliência. A minha formação secular foi em engenharia mecânica. E essa palavra resiliência é muito comum dentro desse universo mecânico. Porque a resiliência é uma propriedade tratada dentro da questão do conhecimento das ciências dos materiais. E uma característica de qualquer material resiliente é que ele possui alta capacidade de, por um momento, enquanto golpeado, sofrer deformação, mas pós-golpeamento, voltar ao seu estado original.
É a capacidade de sofrer com golpes, com infortúnios, dificuldades, pressões, temperaturas. Então, a palavra ripomone está associada a essa resiliência que o crente tem de ter. A capacidade de ser açoitado, de ser pressionado, de ser empurrado, de ser balançado por situações extremas, mas sem perder a propriedade ou a forma inicial. Ele mantém a forma inicial, que é a forma da esperança, a forma do amor a Deus, da fé no Senhor. Ele mantém essa propriedade, mesmo passando por situações extremas. Então, essa é a ideia de ripomone, quando traduzido aqui como paciência, a depender da versão. Eles deveriam perseverar até o fim, ser pacientes até o final, porque esse era o requisito estabelecido pelo Senhor. Então, o que a perseverança deveria fazer com eles? A perseverança deveria ajudá-los a serem, diante de uma situação de rejeição num determinado lugar, diante de uma situação de perseguição num determinado lugar, a perseverança os ajudaria a não dar o trabalho por encerrado por causa disso. Jesus queria que eles tivessem perseverança, porque se não tivessem, diante de uma situação de perseguição, de infortúnio, de aflição, de ódio por parte de outros, eles poderiam entregar os pontos e dizer, não, a obra para aqui, a minha missão termina aqui, não vou seguir à frente, não vou seguir adiante. Mas tendo perseverança, o que eles fariam? Não sendo bem recebidos num lugar, não tendo a hospitalidade necessária, sofrendo incompreensões intrafamiliares, eles fariam o quê? Entregariam os pontos? Devolveria o crachá da empresa para Deus, dizendo, Senhor, eu não faço mais parte desse projeto? É isso que eles fariam? Não, eles prosseguiriam, mudariam de lugar, procurariam imediatamente um outro lugar, uma outra localidade, um outro povo, uma outra cidade, para seguirem adiante na sua missão de propagar o Evangelho. E é por essa razão que no versículo 23 Jesus fala sobre o passar de cidade em cidade até que viesse o Filho do Homem. Perseverando, eles não dariam os trabalhos por encerrado por causa de uma pontual perseguição ou sofrimento ocorrido numa cidade, num povoado ou numa determinada casa ou família. Eles prosseguiriam de cidade em cidade, cumprindo a sua missão. Porque a perseverança, ela faz isso, ela nos empurra em direção à continuidade da nossa missão e do nosso chamado. Mesmo que num primeiro momento, ou em momentos anteriores, a gente tenha sofrido duramente por isso. Crente que não é perseverante, ele deixa a sua missão por causa da dificuldade. Eu, ao longo da vida, conheci muitos crentes sem perseverança. Eles enfrentaram determinadas dificuldades, e muitos deles eram até as primeiras, e eles entregaram os pontos, deram o trabalho como terminado, e pararam. É a perseverança, irmãos, que faz a gente seguir em frente no chamado e na missão. Mesmo sofrendo de um lado, por outro lado, a perseverança vai nos empurrando em direção à continuidade daquilo que Deus nos deu para fazer. Sim? É. Ele previamente disse o que aconteceria, não é? Ele foi claro, honesto com a verdade. E aquele que se propõe a cumprir a missão, irmãos, precisa calcular os custos. É isso que o pastor Wilson está falando. Por que muita gente desiste? Porque não faz conta. Não pensa no que aquilo vai custar. E aí desiste. Quando você entra no seu chamado, na sua missão, depois de ter calculado bem os custos, você vai até o final. Você vai até o final. Versículos 24 e 25, eles não deveriam se surpreender com sofrimentos. Quer dizer, ninguém poderia demonstrar surpresa. Meu Deus, eu não esperava sofrer cumprindo a minha missão. Se os discípulos eram seguidores de Jesus, é claro que eles não poderiam esperar
Isso é óbvio, nada mais, nada menos do que sofrimento e perseguição. Se eles eram discípulos do Senhor, seguiam o Senhor, nada menos do que isso lhes esperava à frente. E para ilustrar essa verdade de que, como seguidores de Jesus, eles seriam também perseguidos e sofreriam grandemente, Jesus usou 3 metáforas: a do pupilo e o mentor, o servo e o senhor, e o cabeça da casa e os membros de sua família. A pergunta que nós temos de fazer aqui, nesse texto, é a seguinte: se a hostilidade dos algozes alcançava o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, como não alcançaria os seus pupilos ou os seus servos? Se a perseguição alcançava o Senhor, Jesus, como não alcançaria os pupilos? Ou, dependendo da sua versão, os servos. Então havia uma identificação muito direta entre Jesus e o sofrimento dos discípulos. Basta ao discípulo, disse Jesus, ser como seu mestre, e ao Senhor ser como seu Senhor, porque há essa identificação muito grande entre Jesus no seu sofrimento e os discípulos no seu sofrimento. Então, se os perseguidores eram capazes de serem hostis com Jesus, que era o cabeça, e aqui nós temos a segunda metáfora, da casa, como eles não agiriam para com os da família? Se se eles eram tão aguerridos no ódio com Jesus, como não seria também aguerrido no ódio contra eles? Então, o fato é, irmãos, que assim como Jesus foi perseguido, eles também, por serem representantes de Jesus, eles seriam perseguidos também. Versículo 26 a 31. Vamos ler esse texto. 26 a 31. Entretanto, não os temais, não há escondido que não venha a ser revelado. Eu li já esse versículo, estou relendo. Nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso não temais, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Versículos 26 a 31, Jesus encoraja os discípulos a não terem medo. Foram enviados para uma missão, vamos só recapitular o trajeto até aqui. Foram enviados, primeiro, orem pela seara que ela é grande. Segundo, vão até essa seara, vocês são os enviados. Terceiro, estejam atentos sobre os procedimentos necessários enquanto vocês se deslocam, enquanto vocês executam o seu trabalho. Quarto, vocês sofrerão perseguições. A missão não será fácil. E é por isso que agora Jesus diz, não tenham medo. Entenderam? É provável que esses versículos 26 e 27, eles sejam talvez transicionais, assim como o versículo 16, eles criam uma transição. Agora, nesses versículos 26 e 27, Jesus, ele encoraja os discípulos, depois de encorajá-los a terem disposição para o sofrimento, agora Jesus encoraja os discípulos a não terem qualquer que seja o medo a respeito da oposição e do sofrimento. Seria orquestrado e seria impugnado, impingido, que seria colocado pelos inimigos de Cristo e pelo Evangelho. Então, a orientação, e eu vejo mais do que como uma orientação, eu vejo como uma determinação de Jesus aos discípulos, foi esta: não os temais. Quando Jesus diz não os temais, atrás dessa declaração, o que ele sugere é que eles executem a sua missão corajosamente.
façam com coragem. Eles não deveriam, versículo 26, ter medo daquilo que fosse ocultado. Jesus, ele se encarregaria de expor toda e qualquer a verdade. Ele mesmo garantiu que não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha se tornar conhecido. Senhor, mas em nossa missão as pessoas vão tramar tantas coisas no oculto contra nós. Os inimigos vão fazer reuniões, organizar ajuntamentos para decidirem qual será o nosso destino. E nós vamos ficar ali sujeitos a tudo isso sem ter o menor conhecimento do que está se desenrolando nos bastidores. Mas aqui Jesus está dizendo, vocês não têm que ter medo daquilo que for ocultado, porque tudo que estiver escondido há de ser revelado. Não há nada oculto que não venha a se tornar conhecido. O sentido desse texto abrange o que eu acabei de dizer também. Vocês não precisam ter medo daquilo que as pessoas fazem nos bastidores contra vocês. Vocês podem não saber, mas fiquem tranquilos. O que tiver de ser revelado, será. Versículo 27. Não deveriam ter medo de pregar com ousadia a mensagem. Eles deveriam pregar a mensagem de Deus com completa e total ousadia. Não é isso? Pregar com total ousadia. E não só isso, proclamar aberta e publicamente tudo o que receberam da parte de Jesus no oculto e no secreto. É isso que o versículo 27 está dizendo. O que eu vos digo na escuridão, quer dizer, quando Jesus usa o termo escuridão, é para falar de um lugar onde há poucos reunidos, uma reunião sigilosa, onde o assunto, onde a pauta, onde o ensino é secreto. O que vocês ouviram na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que vocês ouviram nos ouvidos são expressões para ensinos que foram dados a um pequeno grupo, um grupo seleto de pessoas, que no caso eram os apóstolos. Agora deveriam proclamar do alto dos telhados. Então Jesus está requerendo aqui não só ousadia no falar, ousadia na proclamação, como também exigindo que essa proclamação fosse pública. O que vocês aprenderam lá no nosso momento especial de ensino, fala para todo mundo, traz para a luz, fala dos telhados. Versículo 28, não deveriam ter medo do castigo físico dos homens. É claro, como eles seriam perseguidos, poderiam sofrer com punições físicas. Eu citei o exemplo dos açoites, mas as punições físicas poderiam chegar muito além disso. Eles poderiam pagar com a própria morte, é claro. Eles poderiam ser mortos por causa da sua missão, do seu chamado, da sua mensagem. Agora, a recomendação que Jesus dá é que eles não deveriam também temer isso. Porque os homens que poderiam matar os seus corpos não poderiam matar as suas almas. Eles poderiam matar o invólucro, né? O invólucro é isso daqui que os irmãos estão vendo, é isso que eu estou vendo. Mas eles não poderiam matar a alma. Então eles deveriam temer, afinal de contas, quem? O homem que só mata o corpo ou aquele que pode matar para além do corpo? Essa é a pergunta. Deveriam temer aquele que não só pode matar o corpo, como pode colocar a alma num lugar de morte eterna. Um lugar de eterna condenação. O pior que os homens poderiam fazer não se compara com o pior que Deus pode fazer. Então Jesus queria que eles entendessem isso. Versículos 29 a 31. Não deveriam ter medo da escassez. Irmãos, é claro, você deixa tudo para fazer a obra de Deus. Os discípulos deixaram. Deixaram tudo para fazer a obra de Deus, cumprir a sua missão de proclamar o Evangelho. Jesus desaconselhou toda a vida luxuosa naquele primeiro momento em que eles saíram para fazer o trabalho. Disse que não poderiam sequer levar prata, ouro ou qualquer outro metal de valor. É claro que eles, na condição de homens, ficariam preocupados com o seu sustento. Uma coisa é você sair para fazer a obra de Deus e você ter a garantia de que você vai receber um determinado valor para se manter.
Outra coisa é você sair fazendo tudo sem nenhuma garantia. Eles se deparariam com esse momento de preocupação. Mas eles não deveriam temer também a escassez. Por quê? Deveriam crer, como eu disse lá na revisão, na providência de Deus. Nós temos um Deus que provê. E a providência de Deus extrapola a questão dos aspectos físicos, materiais, financeiros. Estou querendo dizer com isso que Deus tem toda a provisão que for necessária àquele que saiu em missão. Deus tem toda a provisão. Eu preciso de provisão na área financeira, Deus tem. Eu preciso de provisão na área familiar, Deus tem. Eu preciso de provisão na área do sentimento, Deus tem. Eu preciso de provisão em relação a determinada área, Deus tem, porque Ele é providenciador, Ele é provedor. E Jesus queria que os discípulos não temessem a escassez. A providência de Deus alcança tudo e todos. Seja no universo micro, né? Seja no universo macro. A providência de Deus vai das pequenas coisas até as grandes coisas em todo o universo criado. É interessante que Jesus ilustra isso no próprio texto. Deus governa os pássaros, mas governa os homens. Deus dá provisão para os pássaros, mas Deus dá provisão para os homens. A atenção de Deus, ela envolve essas pequenas coisas do universo, que compõem esse universo, mas que são pequenas, como os pássaros eu tenho citado. Deus se preocupa até com os fios de cabelo, melhor, Ele sabe até quantos fios de cabelo existem na cabeça de alguém. Por que Jesus vai citar isso aqui no texto, irmãos? Por que é tão importante Jesus falar que Deus conhece até quantos fios de cabelo há na cabeça de um indivíduo? Para mostrar que Deus está preocupado, sim, até com esses detalhes aparentemente insignificantes. Até disso Deus dá conta. Até disso Deus sabe. Mostra que Ele sabe tudo de nós. Inclusive, Ele tem esse detalhe de quantos cabelos há na nossa cabeça. Se Ele cuida desses detalhes, Ele está tão preocupado até com o número do cabelo da nossa cabeça, como não estará preocupado com coisas maiores e que dizem respeito a nós? É isso que Jesus queria que os discípulos equacionassem. Entendam, se Deus tem esse nível de cuidado, de atenção, de preocupação com essas coisas tão pequenas e insignificantes, que vão dos pássaros até o número de fios na cabeça de vocês, como Deus não estará engajado em ajudá-los nas grandes coisas? Tem uma frase aqui do Carson. Ele diz o seguinte: dizem que Deus se preocupa com as coisas grandes, mas não com os pequenos detalhes. Mas Jesus diz que a soberania de Deus sobre os mínimos detalhes nos dá segurança de que Ele também dirige os assuntos maiores. É fato. Se Ele está preocupado com pequenas coisas, é sinal de que Ele está preocupado com coisas grandes. Se Ele está dirigindo coisas tão pequenas do universo que Ele criou, Ele está dirigindo coisas maiores e que diz respeito a nós. Então, o governo perfeito de Deus, Ele não permite sequer que um pássaro viva desassistido. Volto a dizer, o que diremos de nós? Será que Deus nos deixará desassistido? Um pássaro não cai na terra sem que Deus consente, sem que Deus autorize, sem que Ele diga que pode. Mesmo o pássaro sendo quem é, de acordo com Jesus, um animal barato. Vocês viram aqui no texto ele falando das moedinhas que compra um pássaro? Um animal barato. Até o pobre, que o pobre chamava de pobre naquele tempo, podia comprar um passarinho para comer. Mas nem mesmo algo que no mundo natural tem tão pouco valor, que no universo natural, do criado, tem tão pouco valor e expressão, se Deus está preocupando de sustentar estes, que são os pássaros, o que diremos daqueles que estão fazendo a vontade de Deus? O texto fala da moedinha de cobre, né? O nome dessa moeda é Ácia ou Assarion. Correspondia a 1
16 avos do denário. Você pegava o denário e dividia por 16. Uma parte era o valor desse passarinho. Algo pequeno. Mas se Deus está preocupado e gerenciando os animais menos valorizados, como ele não vai fazer, o que ele não vai fazer com aqueles a quem ele considera tanto, que são os seus filhos, os seus servos? São mais valiosos do que pássaros, sim ou não? O Pai cuidaria também deles, uma vez que eles se dispusessem a cumprir o seu chamado e a sua missão. Então nós devemos confiar, meus irmãos, que se nós decidimos encarar, cumprir aquilo que Deus nos deu para cumprir, Deus vai nos prover de tudo aquilo que for necessário. Sofreremos, sim, perseguições intra, extra, dentro, fora. Perseguições de pessoas próximas, pessoas distantes. Sofreremos, sim, com oposições por parte das autoridades políticas. Mas nós devemos nos manter temendo apenas a Deus e não aos homens. Porque os homens podem, no máximo, matar o nosso corpo. Mas Deus pode fazer mais do que isso. Devemos, então, nos apegar a tudo aquilo que Deus nos confiou. Mas nos apegar de que modo? De modo perseverante, de modo aguerrido. A gente tem que aprender a pegar as coisas com força, irmãos, com vontade. Tá bom? Quando a gente pega alguma coisa no reino de Deus, uma missão, assume um chamado, a gente tem que fazer isso com vontade, com força. A gente não pode pegar, como dizem no interior, com mão frouxa. A gente tem que pegar para fazer com força, com vontade. Porque Deus dará a seu tempo a devida recompensa por todo o trabalho. Se o homem sabe recompensar o outro, imagine Deus o que não pode fazer a nível de recompensa para com aqueles que trabalham seriamente e cumprem a sua missão. Deus abençoe os irmãos. Eu queria ter terminado o capítulo 10, mas não consegui. Também não quero arrumar uma correria aqui. Eu acho que não seria tão produtivo. Então, na próxima semana, permitindo Deus, a gente termina o capítulo 10 e entra no capítulo 11. Provavelmente, quem sabe, a gente consegue terminá-lo também.